observar a disposição das reações químicas. Então, se eu quero descobrir qual é o ΔH para essa reação, eu tenho que ver quais são os reagentes dela e quais são os produtos dela. Ela tem como reagente carbono, grafite e oxigênio. E tem como produto o monóxido de carbono. Essa equação de baixo aqui tem como reagente o carbono, grafite e o oxigênio. Então, os reagentes são iguais. Então, vou botar reagente no lugar de reagente. Agora, essa equação de baixo aqui, ela tem o monóxido de carbono como reagente. E na reação que eu quero descobrir qual é o ΔH, o monóxido de carbono está como produto. Então, eu tenho que inverter essa terceira reação aqui para que o monóxido de carbono que está como reagente se transforme como produto. Então, ao inverter essa reação, agora eu tenho CO2 dando monóxido de carbono mais oxigênio. Então, o que acontece é que eu posso montar as equações da seguinte forma. Eu repito a segunda equação, que os reagentes são iguais à equação que eu quero descobrir, e inverto a terceira reação, que o produto do monóxido de carbono agora passa a ficar na sua posição correta. E aí eu tenho essas duas reações. Tudo que está no reagente e que repete no produto, eu posso cortar. Então, o oxigênio está no reagente, está no produto. Então, eu posso cortar um com o outro. O gás carbônico está no produto, está no reagente. Então, eu também posso cortar um com o outro. Então, quando eu faço esses cortes, um mol de CO2 com um mol de CO2, fica nada de CO2. Um de oxigênio com meio de oxigênio, ainda sobra meio aqui no reagente. Então, fica carbono, grafite, mais meio de oxigênio, formando monóxido de carbono. Aí basta eu somar esses dois ΔH. Quando eu somo menos 393 com mais 283, eu tenho menos 110 kJ. Então, na combustão do carbono grafite em monóxido de carbono, forma-se menos 110, libera-se menos 110 kJ de energia. E aí, se a gente observar, então, aqui, ó, nesse gráfico aqui do lado, carbono grafite mais oxigênio forma monóxido de carbono e mais oxigênio forma CO2. Essa reação aqui, que a gente quer saber o ΔH, é uma reação intermediária da queima completa do carbono grafite em CO2. E aí o ΔH, então, da queima do carbono grafite a CO, monóxido de carbono, é menos 110. Com mais menos 283, dá menos 393. É a combustão completa. Então, as reações intermediárias, elas fornecem quantidades de energias que podem ser somadas para descobrir a reação final. Ou eu tendo a reação final e uma reação intermediária, eu posso descobrir qual é o ΔH da outra reação. Basta eu fazer essas composições, onde é reagente e quais são os produtos. E colocar essas equações nas ordens direta ou inversa. Lembrando que ao inverter as equações, eu tenho que inverter também o sinal do meu ΔH. Sendo assim, pessoal, já existem tabelas da entalpia padrão para a combustão de várias substâncias, de várias moléculas. E aí eu posso usar essas entalpias como padrão para descobrir a entalpia da reação que envolvam essas substâncias. Então, por exemplo, se eu quero descobrir a entalpia de formação da água, a entalpia de combustão do metano, que a gente viu ali agora, eu posso pegar a entalpia de combustão do metano em
reação com oxigênio para formar a combustão completa. Aqui está menos 74,4 kJ por mol. Eu posso usar, por exemplo, se eu quero saber a entalpia de combustão do hidrogênio. Aqui está como zero, porque essa entalpia de combustão do hidrogênio é uma entalpia padrão. Então, entalpia de combustão do hidrogênio e do oxigênio vão ser sempre zero. Do nitrogênio também zero. Então, todos os gases que são formados por hidrogênio ou oxigênio ou nitrogênio, esses três gases eles têm entalpia de combustão igual a zero. As demais moléculas têm entalpia de combustão diferente de zero. Então, o carbono grafite aqui também pode apresentar uma entalpia de combustão igual a zero, dependendo das condições. Isso aqui para a temperatura de 25 graus Celsius. Então, nesse caso aqui, do exemplo anterior, isso aqui aconteceu em uma temperatura diferente. Por isso que tem esses valores. Então, essa entalpia também depende da temperatura. Então, essa entalpia, ela é uma entalpia de combustão. Então, quando cada uma dessas substâncias reage com oxigênio, ou tem a entalpia que a gente chama de entalpia de formação. Então, por exemplo, para formar a água, precisa de reagir H2 com O2 para formar a água. Então, para formar uma molécula de água, eu preciso de liberar menos 285,8 kJ de energia. Para formar uma molécula de metano, eu preciso de liberar menos 74,4 kJ de energia. Então, para a formação de cada molécula, também tem sua entalpia. Algumas moléculas são negativas, outras moléculas precisam de absorver energia. Então, isso são padrões de formação, isso é tabelado. E eu utilizo essas informações, então, para prever a quantidade de energia das reações químicas que eu não conheço. Então, a termoquímica ou a termodinâmica aplicada à química, ela se baseia nesses dois conceitos, energia de ligação e na lei de Hess. A energia de ligação, toda vez que eu quebro uma ligação, eu preciso de absorver energia. Meu ΔH é maior que zero. Toda vez que eu formo uma ligação, eu libero energia. Meu ΔH é menor do que zero. Está errado, né? Meu processo é exotérmico. Vou consertar aqui de uma vez. Então, liberei energia exotérmica e não endotérmico, como está escrito aqui. Então, está lá. Formou ligação, liberou energia, ΔH menor que zero, exotérmico. Quebrou ligação, absorveu energia, ΔH maior que zero. O ΔH da reação final é uma associação entre o que foi absorvido e o que foi liberado. Então, para calcular aqui o ΔH, basta eu utilizar a energia das ligações que foram rompidas
menos a energia das ligações que foram formadas. Quando eu usar o menos aqui na fórmula, eu não preciso de colocar o menos na energia. Quando eu usar o mais na fórmula, eu preciso de saber que a energia formada ela é negativa, que é a energia liberada. Então, a energia rompida menos a energia formada tem o meu ΔH. Ou a energia da quebra mais a energia da formação, com a energia da formação negativa, também tem o ΔH. Tem que tomar cuidado que elas, às vezes essas fórmulas aparecem de duas formas. O que eu tenho que lembrar sempre é que a minha energia rompida ela é positiva, porque é absorvida, e a energia de formação ela é negativa, porque ela é liberada. A lei de Hess me diz, então, que o somatório de todas as entalpias envolvidas me dá a entalpia da reação final. Eu posso trabalhar com as energias de formação ou de combustão de reações intermediárias para definir uma reação final, que eu não sei qual é a sua entalpia. Tá? Bom, sabendo então desses pontos, eu posso discutir a primeira lei da termodinâmica. Imagine que eu pegue um recipiente, nesse recipiente eu coloque uma determinada substância e feche esse recipiente com um êmbolo. E que esse êmbolo seja móvel. Uma seringa, por exemplo. Suponhamos que eu tenho uma seringa de vidro, coloque ali água e coloque o êmbolo empurrando essa água. Aí, de repente, eu pego essa seringa e coloco ela em contato com uma chama, calor, energia térmica. Quando essa chama ela entrar em contato com essa seringa, o que vai acontecer com essas moléculas de água que estão aqui dentro? Elas irão aquecer. E elas irão começar a se movimentar. Quando elas começam a se movimentar, elas começam a se chocar com as paredes da seringa. E aí elas rompem essas interações intermoleculares, as interações de hidrogênio, fazendo com que essas moléculas tendem a se desprender da fase líquida e assumir uma fase gasosa. Essa vibração, cada vez maior devido ao rompimento dessas interações, faz uma pressão sobre a parede desse cilindro, fazendo com que esse êmbolo possa ser empurrado. Então, a quantidade de calor aqui, que é uma medida do calor específico da substância que está aqui dentro, da substância que está sendo queimada, vezes a variação da temperatura. Então, se eu subir essa temperatura aqui de 100 graus Celsius, por exemplo, vezes o calor específico desse gás que está sendo queimado aqui, eu tenho a quantidade de calor. Essa quantidade de calor provoca uma variação da energia interna dessas moléculas. A variação da energia interna é a energia final, depois do aquecimento, menos a inicial. E esse êmbolo, ao ser deslocado, ele vai ser deslocado porque as moléculas fizeram uma força sobre ele, que foi um deslocamento que nada mais é do que uma variação do volume. Antes tinha um volume aqui, depois que esse êmbolo subiu, tem um volume maior. Essa variação do volume versus a pressão, que é resultante da força que está aqui no êmbolo, me dá o trabalho. Então, trabalho, força vezes deslocamento. Pela primeira lei da termodinâmica, toda a energia que foi fornecida aqui na forma de calor, mais o trabalho que foi executado, tem que ser igual à variação de energia interna que as moléculas sofreram. Então, a variação da energia interna que as moléculas sofreram é resultado da soma do calor mais o trabalho que foi executado. Então, eu meço ΔU
em joule ou cal, Q, que é a quantidade de calor em joule ou cal, e W, que é o trabalho em joule ou cal. Lembrando que se eu estiver falando de joule, todas têm que estar em joule. Se eu estiver falando de cal, todas têm que estar em cal. Então, a primeira lei de Newton fala de conservação de energia. A variação da energia interna de uma substância é igual à soma da energia térmica aplicada sobre essa substância mais o trabalho realizado por essa energia. Ok, pessoal? Então, preste atenção. Toda vez, então, que um gás recebe energia, então, se eu aquecer um gás ou uma substância líquida, também vale a mesma consideração, se eu aquecer essa substância, a quantidade de calor que está sendo fornecida aqui, ela permite uma expansão do êmbolo. Então, a gente fala que houve um trabalho positivo, porque houve um aumento do volume. A energia interna que estava armazenada aqui, ela diminuiu, porque agora as moléculas estão mais espaçadas. Então, o ΔU foi negativo. E o gás, então, recebe energia da vizinhança. Então, ao receber energia, ele desloca o seu êmbolo. Trabalho positivo. Quando o êmbolo, por sua vez, ele é comprimido, a gente fala que o sistema sofreu o trabalho. Então, meu trabalho é negativo. O gás diminuiu de volume. O volume final é inicial e o volume final é menos o inicial, o final é menor. Então, ΔV é negativo. E agora, essas moléculas que estavam aqui livres, elas ficam compactadas, aumentando a sua energia interna. Então, meu ΔH, meu ΔU, que é variação de energia interna, passa a ser positivo. E ao comprimir esse gás, como ele aumenta a energia interna, parte dessa energia pode ser liberada do sistema. Então, o meu Q aqui é positivo para o sistema. Então, se o sistema estiver liberando energia, Q é positivo. Se o sistema estiver recebendo energia, Q é negativo. Quando o gás expande, ele tende a resfriar. Quando o gás é comprimido, ele tende a esquentar. Então, olha só. Transpone isso para uma aplicação ligada aos sistemas biológicos. Ao movimentar os músculos do corpo durante uma atividade física sobre a esteira, os músculos das pernas de um atleta realizou um trabalho equivalente a 600 cal. Então, foi um trabalho realizado. E ocorreu a dissipação de 180 cal de energia na forma de calor. Então, olha só, foi um trabalho que foi realizado e essa energia foi liberada, provocando um aumento da temperatura local. Qual a variação de energia interna do músculo? Considerando todo o sistema descrito como um sistema fechado. Eu posso calcular isso com base na primeira lei de termodinâmica. Tá? Segundo, uma região do pulmão foi aquecida com 300 cal de calor, mas sua energia interna caiu 150 kJ. Calcule o trabalho dessa região adotando-se o sistema como sendo fechado. O sistema realizou o trabalho ou foi o contrário? Foi um trabalho realizado sobre o sistema. Então, vamos ver. Na questão 1 do movimento muscular, houve-se uma realização de trabalho equivalente a 150 cal.
Então, se o músculo realizou trabalho, o trabalho ele é positivo. Trabalho positivo. Realizou trabalho. Se o músculo liberou calor, é um calor também positivo. Então, o ΔU vai ser Q mais W. Se o calor liberado é positivo e o trabalho realizado é positivo, basta eu somar os dois positivos, 180 positivo com mais 640 positivo, 820 quilocalores, 820 cal. Então, o ΔU foi maior que zero, que significa que houve aumento da energia interna do músculo. Se houve aumento da energia interna do músculo, isso levou a um aumento da temperatura desse músculo. Que as moléculas ficaram mais agitadas, mais energéticas. Isso fez maior vibração no músculo, aumentando então a temperatura muscular. Eu posso aplicar a termoquímica para explicar fenômenos fisiológicos, devido à variação de energia do sistema fisiológico, no caso aqui, o sistema muscular. Agora vamos à questão 2. Uma região do pulmão foi aquecida com 300 cal de calor. E a energia interna caiu 150 kJ. Ora, se o pulmão foi aquecido, ele recebeu energia, que é negativo. Se a energia interna caiu, ΔU negativo. Se o ΔU é negativo e o Q negativo, qual que foi o trabalho realizado? Ora, pela primeira lei da termodinâmica, eu sei que ΔU é igual a Q mais W. Se eu quero saber qual foi o trabalho, W é igual a ΔU menos Q. W é igual a menos 150, que a energia interna é negativa, menos Q. Como Q é negativo, menos 300. Então, W é menos 150 mais 300. W é igual a 150 kJ positivo. Se W é positivo, significa que o sistema realizou o trabalho. Então, quando o pulmão foi aquecido, ele aumentou o volume. Se ele aumentou o volume, a minha energia interna diminuiu. E como ele expandiu, ele realizou o trabalho. Isso é interessantíssimo para explicar, por exemplo, a biofísica da respiração. Quando a gente inspira o ar, ao entrar pelas vias respiratórias, ele é aquecido. Ele chega mais quente lá no pulmão. Por que ele é aquecido? Porque ao passar pelas vias respiratórias, pelo trato respiratório, esse ar ele retira a energia do sistema, do organismo. E ele aquece. Quando ele aquece, o pulmão está expandido. Então, esse gás ele espalha mais facilmente, diminuindo a energia interna dentro do pulmão e realizando um trabalho de expansão. Então, trabalho positivo. Houve uma realização do trabalho. Então, essa fórmula ΔU igual a Q mais W pode ser aplicada para qualquer situação, seja ela uma situação mecânica ou uma situação biológica, que envolva energia térmica, variação de energia interna e realização de trabalho. Já a segunda lei da termodinâmica, ela está relacionada com duas propriedades interessantes do processo de transferência de energia. A primeira é que a energia, no caso, por exemplo, a energia térmica, ela vai fluir sempre de maneira espontânea do corpo de
maior temperatura para outro corpo de temperatura menor. Então, de maneira espontânea, a energia flui do mais quente para o mais frio. Jamais a energia pode fluir do mais frio para o mais quente. Então, de acordo com a lei de Clausius, o calor não pode fluir de maneira espontânea de um corpo de menor temperatura para uma temperatura mais alta. Mas sempre o contrário. Sempre vai fluir de uma temperatura mais alta para a temperatura menor, de forma espontânea. Então, a energia sempre flui de um corpo de maior energia para o menor energia de forma espontânea. E é impossível construir uma máquina ou avaliar um sistema com transformação de energia operando em ciclo de conversão de energia, na qual toda a quantidade de calor recebida seja convertida em trabalho. Então, nenhum sistema, seja ele mecânico ou biológico, toda a energia vai ser convertida em trabalho. Parte dessa energia ela é perdida na forma de calor. Então, quando eu tenho uma contração muscular, por exemplo, durante uma atividade física intensa, a gente observa um aumento da temperatura corporal. Por isso que a gente transpira mais, para corrigir essa temperatura. Se a gente encostar a mão próximo ao músculo que foi exercitado, a gente vai ver que a temperatura está mais elevada ainda. Esse aumento da temperatura é porque parte da energia do organismo que foi utilizada para o movimento muscular foi perdida na forma de calor. Então, nenhum sistema possui 100% de eficiência. Nessa transformação da energia, parte dessa energia ela é perdida na forma de calor. Então, a energia ela sempre flui de um ponto de maior para menor energia. Então, se eu pego, por exemplo, dois sistemas, e eu coloco uma válvula entre os dois sistemas, sendo que um sistema possui alta energia interna e o outro sistema não possui energia interna nenhuma, está sobre o vácuo, quando eu abro essa válvula, a energia interna tende a fluir do sistema de maior energia para o menor energia, até que essas energias fiquem em equilíbrio. Então, a transferência de energia irá ocorrer em sistema de maior para menor energia até o equilíbrio. Porém, parte dessa energia vai ser perdida em calor. Então, quando há esse movimento aqui da energia, se essas superfícies aqui elas não forem completamente isoladas, essa energia vai ser perdida na forma de calor. É o que acontece na maior parte dos sistemas mecânicos, nas máquinas e nos sistemas biológicos. Outra coisa interessante da segunda lei da termodinâmica é que os processos naturais do nosso cotidiano, todos eles tendem a ser irreversíveis. E eles não ocorrem de forma espontânea, nem na ordem temporal reversa. Então, por exemplo, se eu pegar um palito de fósforo e acender esse palito de fósforo, nada mais é do que uma reação química que está acontecendo aqui, de combustão. Essa combustão depois ela se espalha pela madeira, que também pode ser queimada, também pode ser oxidada. Essa madeira vai ser queimada até tiver oxigênio disponível ou até que toda a madeira seja queimada. Isso
acontece de forma irreversível. Mas esse fósforo ele não pega fogo de forma espontânea. Eu preciso de fazer alguma coisa aqui com ele para ele poder pegar fogo. Por exemplo, atritar ele com uma superfície para gerar energia, para dar start nessa reação. Então, essa reação ela acontece de forma não espontânea e irreversível. Depois de queimado, isso aqui, ó, não tem como voltar para cá. Se eu colocar uma substância na água, por exemplo, sal de frutas. Esse sal de frutas, na hora que eu coloco na água, ele pode mudar a coloração da água, criar bolhas aqui e formar aqui um produto final, que é a água mais o corante, mais as bolhas. Mas eu não consigo pegar esse aqui, laranja, e voltar à condição inicial da bolinha vermelha em contato com a água. Porque essa reação química aconteceu de forma irreversível. Tá? Então, a maior parte das reações naturais, dos processos cotidianos, eles são irreversíveis. Tá? Então, todos os processos irreversíveis em um sistema fechado, eles são acompanhados de um aumento que a gente chama de entropia. Esse aumento da entropia quer dizer desordem, desorganização. Então, aqui todas as moléculas estavam arranjadinhas aqui. Ó. Quando elas reagiram, esses átomos se desprenderam, se desorganizaram. Aqui, todas as moléculas estavam organizadas. Quando entrou em contato com a água, as moléculas se espalharam, se desorganizaram. Então, todo o processo irreversível leva a um aumento da desordem, um aumento da entropia. E essa variação da entropia, ela leva a uma mudança nos estados de temperatura e energia do sistema. E na forma como esses átomos e as moléculas estão distribuídos no sistema. Então, para criar essa entropia, eu posso aumentar ou diminuir a temperatura, eu posso liberar ou receber energia, e eu vou modificar a forma como meus átomos e moléculas estão distribuídos. Agora, preste atenção. Um sistema isolado nunca passa espontaneamente de um estado de alta entropia para baixa entropia. Então, de forma espontânea, um sistema organizado se desorganiza. Mas um sistema desorganizado não se organiza de forma espontânea. Então, você tem seu quarto lá arrumadinho, seu guarda-roupa arrumadinho, de forma espontânea você consegue desorganizar ele, né? No dia a dia e tal. Agora, se você precisar de organizar seu guarda-roupa, seu quarto, você vai ter que parar e gastar energia para isso. Então, isso não acontece de uma forma espontânea. É assim também lá nas reações químicas. Reações naturais, elas tendem a levar a uma desorganização. E não é possível de acontecer o contrário, sem gasto de energia. Eu não consigo organizar nada sem gastar energia. Então, qualquer transformação isolada, sem energia sendo fornecida a ela, ela tende a ter um ΔS maior ou igual a zero. Isso significa que ela tende a uma entropia, a uma desorganização. Então, se eu não forneço energia a um sistema, ele sempre vai gerar uma desorganização. Sim ou não? Então, a culpa de tudo é da entropia, pessoal. O fato da gente ser desorganizado, não conseguir cumprir os horários, né? As datas,
É porque a entropia é uma condição fisiológica natural. Tudo leva à entropia. Todas as nossas ações naturais, elas levam a uma desorganização. E para deixar tudo organizado, a gente tem gasto de energia. Então, se a gente vai cumprir horário, se a gente vai determinar a organização do nosso espaço, a gente gasta energia para isso. Não é diferente dentro dos sistemas biológicos, não é diferente nas reações químicas. Para manter os ambientes quimicamente organizados,